Esse projeto é o projeto da salvação. Deus, Ele cria tudo do nada. A palavra vai dizer que tudo era vazio e sem forma, e a escuridão dominava a face do universo. Só que o Senhor agora, Ele resolve trazer à existência aquilo que ainda não existe. E o nosso Deus, Ele é tão poderoso, levita, que apenas com a palavra haja, Ele começa a trazer à existência, não existe. Ele usa apenas o verbo. Ele não precisa mover as suas mãos, Ele não precisa sair do teu trono, Ele não precisa fazer nenhum movimento. É apenas a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela tem todo o poder. A palavra de Deus, ela traz a virtude. A palavra de Deus, ela traz a existência. A palavra de Deus, ela traz unção. A palavra de Deus, ela traz virtudes do céu sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem todo o domínio e o controle sobre tudo que há. Glória a Deus. E perceba que Ele começa a criação do Éden, a criação da terra, apenas com a expressão da sua palavra: haja e ouve, haja relva. E começou a vida, a natureza, as plantas a terem a sua vida. Ele disse: haja a luz do dia e haja os luminares à noite e a lua. Perceba que o Senhor separa as trevas e dá o nome de noite. Ele separa a luz e dá o nome de dia. O Senhor, Ele faz toda a criação apenas com o poder da sua palavra. Agora o Senhor, Ele vai criar o homem. Só que quando Ele cria o homem, agora Ele resolve mudar. Ele poderia muito bem trazer a expressão através do poder da sua palavra. Mas agora, em um concílio, em uma reunião onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vêm indagar: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque agora a criação de Deus, ela teria que ter uma essência que os animais não tinham. A criação de Deus teria que ter uma essência a qual os anjos ainda não tinham. A criação de Deus, ela teria que ter uma essência que verdadeiramente fomentasse sobre o entendimento dos homens quem é o Senhor e o para que Ele nos criou, o porquê da nossa existência. Glória a Deus. Deus criou o homem e diz: façamos a nossa imagem e semelhança. Diga para o seu irmão: você é imagem e semelhança do Altíssimo. O entendimento dessa imagem e semelhança não é a sua fisionomia, não é a sua aparência física, mas Pedro, ele nos demonstra um pouco do que é isso. Na sua carta ele vem dizendo: sede santo, porque eu sou santo. O aspecto que Deus traria para a existência do homem, a sua imagem e semelhança, é um ser que exalasse adoração, e além da adoração era um ser que transparecesse a santidade e obediência ao Eterno. Perceba que o inimigo de nossas almas, ele cai na depravação total, sem volta, sem retorno, porque ele deseja o que nos foi dado, o que nos foi concedido. Ele desejava a semelhança ao Altíssimo. Só que entenda bem, a semelhança que Deus proporcionou a cada um de nós
não era conforme o anjo caído ele desejava, não era semelhança em poder, não era semelhança em aparência, não era a semelhança em domínio, mas a semelhança que nos foi dada é a percepção de que nós adoramos ao Senhor, de que o maior privilégio foi nos dado e concedido de sermos criaturas formadas para viver em santidade e em espírito de adoração. Aleluia. A maior virtude foi nos concedida. Se hoje estamos aqui, é porque esse entendimento ele começou a enraizar os nossos corações, trazendo um esclarecimento claro que há uma necessidade em nossa alma de adoração ao Eterno. Sabe aquele vazio que muitas vezes não preenche? Aquele sentimento que parece que está faltando algo? Aquele sentimento que algo não está no lugar, mas nós não temos a percepção do que é? É a nossa alma gritando: eu necessito de adorar o Eterno, eu necessito da presença de Deus, eu preciso dia após dia estar ligado e conectado com o Eterno. Porque se nós não estivermos conectados, ligados, nada será feito, de nada terá valia, de nada há no nosso entendimento. Nós temos que ter a percepção de que de fato nós fomos criados com o espírito da adoração. E nós só vamos atrair a presença de Deus para a nossa vida enquanto entendemos que nós, adorando a Ele em santidade, aleluia, em obediência, nós estamos trazendo a presença de Deus para a nossa vida. Nós estamos atraindo o Espírito Santo de Deus de uma forma confortável para habitar em nossos corações. Aleluia. E veja, após Deus criar o homem, Deus só dá uma ordem negativa. Tudo pode fazer, Davi, só uma que não. Deus expressa: você é o governante da terra, dará nome aos bichos, dará nome aos seres viventes. Você poderá comer do fruto de todas as árvores, somente a que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não poderá comer, porque se comer, certamente morrerá. Uma negativa só, para tantas coisas positivas. Uma proibição para todos os demais que poderia ser feito. Só que o inimigo de nossas almas, ele é astuto, ele planeja, ele manipula, ele é estrategista. Ele sabe que o tempo está ao seu favor, porque ele já está condenado, a sua sentença já foi decretada. Ele só não sabe quando será o momento, mas ele entende que como ele já está condenado, quanto mais vidas ele manipular para levar juntamente com ele não estará só. É por isso que ele usa pessoas, é por isso que ele usa os nossos familiares muitas vezes, é por isso que muitas vezes usa amigos próximos, é por isso que muitas vezes ele tenta te ferir, ele tenta te atacar, ele tenta te menosprezar, ele tenta tirar a sua paz, porque ele sabe que ele tirando a sua paz é o momento em que a brecha se abre, e se a brecha se abrir, ele entra para fazer uma arruaça tremenda, a qual quando você se der conta, já pecou de uma forma grandiosa contra o Senhor. Ele sabe como agir, e é por isso que o Senhor disse: vigiai, depois orai.
para não cair em tentação. O primeiro de tudo é vigiar, porque quando estamos em vigilância, estamos preparados para enfrentar qualquer armadilha, qualquer cilada e qualquer combate que o inimigo possa tentar nos combater, que ele possa tentar nos enfrentar. Porque estando em vigilância, nós estamos em alerta. E perceba que essa única ordem é do conhecimento notório de todos nós, que ela foi descumprida. A serpente ardilosa, ela sorrateira induz a Eva, Eva induz Adão, ambos comem do fruto proibido. E quando o Senhor desce ao entardecer, como todas as tardes ele fazia, para conversar com Adão, Adão está escondido. Por quê? Porque o pecado afasta o homem de Deus. Isaías 59 diz que o pecado, ele sempre nos afasta de Deus. E perceba que ele, ao se afastar, ele tem uma percepção de que ele estava nu. E é o que ele vai dizer para o Senhor: quando o Senhor me chamou, eu percebi que eu estava nu, e é por isso que eu me escondi. O Senhor já sabia do seu pecado, o Senhor já sabia da sua desobediência. Só que o que é natural de todo ser humano, sabe o que é? É não entender que o Deus a qual nós servimos é misericordioso, é compassivo para nos julgar. Aleluias. O intuito, o entendimento dele, missionário Vanessa, foi se esconder, foi fugir. Quando o que de fato deveria ser feito é se apresentar, pedir perdão, confessar o seu erro. Só que nós somos assim até hoje, como Adão foi. Sempre procuramos o culpado, sempre colocamos a culpa em outras pessoas dos nossos erros, sempre procuramos alguém para apontar quando a falha é nossa. Perceba que quando ele vai indagar, o Senhor indaga: por que tu comeu? Foi a mulher que tu me deste. A mulher vai dizer: foi a serpente. Entenda bem, o ser humano, ao invés dele entender que ele errou, ao invés dele se arrepender de verdade, ele sempre procura um culpado. Quando procuramos um culpado, nós estamos dizendo: Senhor, eu não errei, não é minha culpa, não há arrependimento nisso, não há arrependimento algum, é apenas uma pequena vergonha. É apenas uma pequena vergonha. Porque se de fato eu estou arrependido, eu confesso o meu pecado. Verdade. Eu confesso o meu erro. E eu procuro não cometê-lo novamente. Isso é arrependimento. Lágrimas não dizem ser arrependimento. Porque as lágrimas muitas vezes ela cai. Só que as lágrimas não traz uma mudança de atitude. A mudança de atitude, a mudança de caráter, essa sim testifica realmente que nós nos arrependemos e que de fato hoje Cristo governa a nossa vida. Aleluia. Governa a nossa alma, governa o nosso coração. Aleluia, Deus. De que fato Cristo nos governa? Quando realmente entendemos: se dele sou, eu estou agora no controle total do Espírito Santo de Deus. Ele guia meus passos, ele guia a minha fala, ele guia o meu entendimento, ele me guia por completo. Agora, perceba que todo pecado, ele traz consigo uma pena para a nossa vida, uma sentença. E essa sentença, ela traz a morte. E ela traz a morte nos três aspectos: espiritual, física e eterna. E para nós entendermos isso,
Eu separei aqui 3 tópicos, 3 ações de mortes e uma certeza de vida. Uma certeza de vida, a qual nós estamos livres. A primeira sentença é: Satanás, ele colocará inveja em você, mas nós devemos permanecer puros. Perceba que após a queda, o Senhor fez uma promessa, a qual nós lemos, a qual foi o versículo introdutório, que da semente da mulher nasceria aquele a qual a serpente feriria o calcanhar e ele pisaria sobre a sua cabeça. Ali há um enigma até então, a qual os homens não tinham entendimento do que era essa promessa. Hoje nós temos, e é por isso que dá-se a existência da igreja do Senhor Jesus Cristo, e é por isso que eu e você estamos aqui essa noite, porque nós somos frutos dessa promessa, porque nós herdamos essa promessa, e juntos com o nosso Senhor pisaremos a cabeça da serpente, e Aleluia! louvaremos ao Senhor nas mansões celestiais. Glória a Deus! E veja, essa promessa pairou. E quando Adão, ele conhece a Eva, vai nascer o seu primeiro filho, Caim. Ela acha que Caim, ele era o fruto dessa promessa. E por isso que põe esse nome, que significa o Senhor me deu um varão. Mas Caim não era o fruto da promessa. Caim ainda não era o detentor dessa promessa de regeneração. Porque após a desobediência, entrou a depravação. E depois dessa desobediência, todos os nascidos se tornaram pecadores, já nascidos com o fruto do pecado. Todos nós nascemos com o fruto do pecado devido a essa desobediência no princípio da criação. Agora, quando ele nasce, há um poema no coração de Eva. Agora ela começa a imaginar: esse sim trará de novo a conexão com Deus. Esse sim trará a paz com Deus novamente. Só que não era Caim. Nasce Abel. Abel também não era. Mas perceba que Satanás, ele sempre vai colocar inveja. Porque Abel, assim como foi falado aqui essa noite pela missionária, ele entendia o que era oferecer um culto agradável a Deus. Ele entendia o quão precioso era atrair a presença de Deus para a sua vida. Ele não conhecera o Senhor como seu pai, ele não estava diante do Senhor como seu pai estava todas as tardes, mas mesmo sem nunca ter visto, mas mesmo sem nunca ter conversado com ele, pastora, ele oferece sacrifícios de louvor, ele oferece sacrifícios da alma, ele oferece sacrifícios de adoração, e ele atrai a presença de Deus para a sua vida. Aleluia! Percebam, ele era pastor de ovelhas, e o primogênito do rebanho, as melhores, que nasciam sem alguma mancha, sem nada que viesse a ter algum defeito sobre o animal. Os animais perfeitos ele oferecia a Deus, diferente de Malaquias 3:10. Porventura roubará o homem a Deus. O Senhor está falando dos sacerdotes ali, ó. O que era isso? Roubar, no grego no hebraico ele tem outra expressão. É quando vinha uma fera e tomava, e sobrava o resto, só a carcaça, e o sacerdote ia e oferecia para Deus aquilo como sacrifício. Ele oferecia para Deus, e o Senhor estava indagando: ei, isso é oferta para dar para Deus? Para os governantes davam o melhor, para o Império Romano davam o melhor, e para Deus eles estavam dando aquilo que era podre, aquilo que já estava fedendo, aquilo que já não tinha mais como o Senhor receber. Mas perceba a diferença. Abel, mesmo sem conhecê-lo, ele oferece
o melhor para Deus e sobe como um cheiro suave, porque ele tem em ti o entendimento, mesmo sem eu conhecê-lo, mesmo sem eu ouvir a sua voz. Ele é o Criador de tudo. Aleluia! Ele merece adoração, ele merece reverência, ele merece respeito. Glória a Deus, aleluia! Toda a minha adoração Aleluia, da Deus. forma mais perfeita. Glória a Deus. Ele sabia, eu tenho que expressar um perfeito louvor, eu tenho que expressar uma perfeita adoração, e Deus se agrada da oferta de Abel. Caim, como lavrador, ele vai colher agora os frutos do campo, e ele dá o que não presta. O que presta ele tira primeiro para si, ao resto, a sobra, ele dá para o Senhor, pastor. Agora, eis a questão. Muitas vezes somos assim. Nós achamos que Deus ele aceita qualquer sacrifício. Nós temos que ter um entendimento, como foi falado aqui essa noite. O nosso culto ele começa a partir do momento que acordamos. Temos que começar a cultuar quando acordamos. Dobrar os nossos joelhos tem que ser a primeira coisa a ser feita. Agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar respirando. Aleluia. Agradecer ao Senhor por poder fazer hoje o que nós erramos ontem, hoje poder consertar. O dia de hoje é a resposta da nossa oração de ontem. Aleluia. Só que nós não temos essa percepção em mente, porque nós estamos tão ocupados querendo tantas coisas, quando nós não entendemos, o hoje foi nos dado como oportunidade para sermos melhor do que ontem. O hoje foi nos dado como a oportunidade para trazer a presença de Deus de uma forma surreal para a nossa vida. Aleluia. Se ontem não nos atentamos nisso, hoje foi dada essa oportunidade. E tenha entendimento, se hoje for o último dia, eu tenho que oferecer o meu melhor culto a Deus. Então meu culto já começa no momento que eu acordo. Aleluia. Satanás vai atormentar o dia inteiro, mas o dia inteiro eu tenho que estar em vigilância. Verdade. Porque eu sei que se o meu Redentor voltar, ele não vai ver falha, ele vai ver alguém que mesmo falho procura a santidade, ele vai ver que alguém que mesmo pecador procura a santidade, ele Aleluia. vai ver que mesmo com as suas limitações Glória a procura Deus. adorar em essência. Aleluia, Deus. E veja, ele gera tanta inveja em Caim oferece o pior, Deus não aceita. Qual que era a percepção dele, Levi? Era de se atentar. Se o Senhor me deu mais uma oportunidade e ele não aceitou a minha oferta, eu devo oferecer o melhor. Não venha para a igreja preocupado com o seu amanhã, preocupado com as suas contas, preocupado com aquilo que você tem para fazer, mas venha para a igreja para oferecer, porque foi falado aqui essa noite, nós venhamos muitas vezes, pastora, com a mão vazia e queremos sair com a mão cheia. Por quê? Porque nós sempre pedimos, sempre queremos tanto de Deus, queremos sugar ao máximo de Deus, mas cadê o culto? O culto, ele é simbolismo de adoração. O culto, ele traz a essência da nossa adoração para Deus. Temos que trazer o melhor da nossa adoração, o melhor glória a Deus que nós podemos dar, o melhor aleluia, o melhor adoração nós temos sempre que trazer. Mas hoje já não cabe esse entendimento aos homens. E queremos que Deus mude, queremos que Deus faça. Mas o culto não é somente para pedir. O culto é para oferecer, é para ofertar. Verdade, Deus. O culto é para trazer, não é para levar. Verdade, Deus. E Deus ele faz conforme a nossa fidelidade. Verdade. Conforme nós o buscamos, aí ele faz. E perceba que ao invés dele tentar mudar, Satanás inflama a sua mente.
Os seus dados inflamados preenchem a sua mente, penetra seu coração, encontra a sua alma, e agora ele diz: vou matar Abel. Ele mata Abel. Só que um adorador de verdade, um adorador que realmente entende o que é o culto a Deus, mesmo após a sua morte, o seu sangue continua clamando, pastor. Porque enquanto o sangue de Abel, ele escorria sobre a terra, ele clamava ao Eterno, ele pedia a justiça de Deus, ele clamava ao Senhor. E é por isso que o Senhor se apresenta a Caim dizendo: aonde está Abel? Aonde está? Porque o sangue dele é precioso, e o sangue dele está clamando o meu nome, e eu não pude me atentar e não vim aqui. Glória a Deus. É um sangue de um justo, é um sangue de um precioso para mim. O que trouxe o Senhor e o que derivou a sentença sobre Caim é porque era o sangue de um adorador, era o sangue de alguém que conhecia qual era o sentido do culto, era o sangue de alguém que entendia o quanto era preciosa a presença do Eterno. Aleluia. Era o sangue de alguém que entendia que a presença do Eterno valia mais do que qualquer riqueza desse mundo. Mas mesmo ele tendo o sangue precioso, como é mencionado na palavra, ele ainda não era o grande campeão. Ele ainda não era aquele que fora chamado para ser um grande campeão. Segundo, o resgate vem, continue adorando. O povo de Israel cresceu, veio o dilúvio, veio tudo, o Senhor levanta Abraão. O povo agora, aí vem José, se torna governador do Egito. O Senhor faz tudo, trabalhando para que o povo viesse a ser sustentado. Só que José morre, Ramsés também morre, e o novo faraó que agora se levanta, ele não conhece a José, nem tampouco a sua história. O povo de Deus, os hebreus, eles se multiplicam, eles crescem numerosamente. Agora o novo faraó que estava governando, ele vê o crescimento dos hebreus e ele teme uma revolta, ele teme uma rebelião, ele teme que eles possam levantar e tomar o seu trono. Homens que temem a perca do trono, esses nunca nasceram para entender o que é a glória. Homens que temem a perca do trono, só entendem aquilo que é a vanglória terrestre. Mas aquele que se assenta no alto e sublime trono, esse sim tem um trono para todo sempre. Esse sim tem um trono eterno. Ele é o Rei da Glória, ele é o nosso Salvador. Glória a Deus. Homens que temem perder o trono, certamente perderão rapidamente. Perceba que quando ele vê o crescimento, ele se preocupa. Satanás mais uma vez vai entrar em cena, e agora ele vai induzir o coração de Faraó para que ele pudesse fomentar o entendimento dele. Mate todas as crianças nascidas que forem homens, mate todas elas, porque se continuarem multiplicando, eles tirarão o seu poder. Então ele dá ordem às parteiras egípcias que quando as hebreias fossem ter filhos e que no nascimento fossem meninos, elas matassem. Só que o interessante é que aquele que se aproxima de quem tem fogo, ele é consumido por esse fogo. Esse fogo ele é abrasador, esse fogo ele revela a presença do Altíssimo, esse fogo testifica que realmente fomos marcados pela presença do Altíssimo. E veja que quando elas chegam, elas temem tanto ao Senhor que elas não têm a coragem de matar.
E agora elas vão chegar diante de Faraó quando ele quer entender o que aconteceu. Por que eles estão vivos? Elas vão dizer: as hebreias são diferentes de nós. Nós sofremos ao dar a luz. Demora horas o nosso parto. Mas elas vão que nós chegamos a dar a luz. É impossível de matá-los. Ele então tem outra ideia. Então jogue todos no rio após o nascimento. Só que aquele que é guardado por Deus, glória a Deus, aquele que tem a promessa de Deus sobre a sua vida, Aleluia, Deus. ele é protegido pelas mãos do Glória a Senhor. Deus. Isaías 59 vem dizer no versículo 1 que as mãos do Senhor estão estendidas para o socorrer. Aleluia. E os ouvidos do Senhor bem atentos para ouvir o nosso clamor. Perceba que o Senhor, ele sempre vai agir em favor daquele que tem promessa. Você está aqui nessa noite porque a promessa do Senhor cumpriu a sua vida. Você está aqui essa noite porque você foi marcado por uma promessa. E essa promessa, ela vem através de você e vai cumprir toda a sua família. Glória a Deus. É o primeiro a receber essa promessa. Aleluia. E veja, Moisés, ele é colocado num cesto. E esse cesto é betumado. O mesmo betume que foi usado na arca. O betume, ele era uma espécie tipo do piche que é feito no asfalto. E eles fechavam todo o cesto junto, para que a água não viesse a penetrar de fora para dentro, fazendo com que o cesto viesse a descer, a se afundar. Mas perceba que quando o Senhor tem um plano, tem uma promessa, o Senhor, ele toma o controle da situação. Porque quando o menino é colocado, o seu junco, no rio, o Senhor agora vai guiar o cesto. Ele vai direcionar, vai para o palácio, vai até a princesa. Agora o menino vai crescer, tendo conhecimento, intelecto, ele vai crescer tendo a cultura. Agora ele vai ter entendimento, porque agora o Senhor estava preparando a promessa, porque o menino seria um líder, mas ele seria um líder intelectual. Ele sabia alguém que pudesse governar princípios, e o Senhor estabelece todo o projeto. E veja que ele cresce para ser um legislador. O Senhor forma. E quando, depois de formá-lo como legislador, o Senhor agora vai formá-lo para ser líder espiritual. Porque quando ele cresce, ele vê um soldado egípcio espancando o hebreu. Ele mata aquele soldado. Ele foge do Egito, vai até a terra de Midian. Lá ele conhece a sua esposa Zípora. Lá ele se casa com Zípora, tem 2 filhos, o primeiro Gerson. E perceba que quando ele estava nas terras de Midian, pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, o Senhor se revela para ele, em meio ao deserto, numa sarça ardente. A sarça ardente, fogo é normal, era normal no deserto. O que não era normal é ela não se consumir. Ela ardia, mas não se consumia. E da sarça vinha uma voz. E ele percebeu, algo sobrenatural estava acontecendo. E é quando ele chega diante do Senhor, dá a ordem: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu Aleluia. santo és. O Senhor dá essa ordem a ele, porque quando ele estava no Egito, diante dos deuses do Egito, ele tirava os calçados, eles se apresentavam por reverência ao Senhor. Agora a ordem: tira, porque agora você está diante de um santo de verdade, porque agora você está diante de um Deus de verdade. Glória a Agora Deus. sim, quem fala contigo é Deus, não é a imagem. Aleluia. Não é a imagem que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não fala. Glória Agora a é Deus. quem faz, agora é quem criou, agora é quem deu existência. E o Senhor agora vai lhe formar como um líder espiritual, alguém que até então só tinha o poder para governar segundo as leis terrenas. Agora ele vai governar segundo as leis dos céus, segundo a lei do Espírito. E veja, Moisés, ele liberta o povo.
Não foi uma tarefa fácil, mas o Senhor o usa. O Senhor lança as 10 pragas no Egito. O Senhor endurece o coração de Faraó para provar e mostrar que Ele é Deus e contra Ele ninguém pode. Glória a Deus, aleluia. Moisés liberta o povo, mas ainda assim também não era o grande campeão, também não era o detentor da promessa de regeneração, não era o detentor da promessa de salvação. E veja, para terminar, fomos libertos, então se alegre. Lembre-se disso. Toda vez que você vir à casa do Senhor, venha com alegria. Aleluia. Toda vez que for lhe dada uma oportunidade, é dia de culto, já começa o seu dia acordando com alegria. Hoje eu vou estar na casa do meu Senhor. Glória a Deus. Como foi lido aqui na abertura, o Salmo 122, o Cântico dos Degraus, a alegria expressa pelo rei Davi de ir para a presença de Deus, e ele mostra os judeus indo para Jerusalém, 6 dias de caminhada. Eram 6 dias. O sol escaldante do deserto durante o dia, e o vento impetuoso e o frio à noite. 6 dias caminhando, pastor. Mas enquanto eles arrumavam a bagagem, arrumavam a mala, eles estavam dizendo: alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Vou enfrentar o sol escaldante, vou enfrentar o frio, vou enfrentar a chuva, vou enfrentar muitas adversidades, mas nada tira a minha alegria, porque eu sei que quando eu chegar lá, o meu Senhor já está à minha espera. Aleluia. Quando eu chegar lá, a minha Glória a vida Deus. já não será mais a mesma. Aleluia. Sabe o que traz a mudança na sua vida dentro de um culto? É o entendimento do que é o culto. Quando nós entendemos que o culto é eu trazer, não é eu tirar, é eu me alegrar, não eu me entristecer, aí sim, começa as maravilhas de Deus a acontecer de uma forma sobrenatural. Porque nós sempre colocamos empecilhos e impedimentos, desculpas para não vir para a igreja. Sempre inventamos tantas coisas, sendo que a maior honra foi nos dada. A maior honra hoje nós temos de estar aqui essa noite. Muitos queriam ter esse privilégio, já não tem mais essa oportunidade. Outros que têm, desdenham essa oportunidade. Por isso, todo dia que acordar é dia de culto, se alegre. Se alegre. Porque o Senhor preparou uma oportunidade única e exclusiva, porque Ele deseja ouvir a sua voz. Aleluia. Glorificando o nome dEle, entendendo que você está vivo é por causa dEle. Glória a Deus. E veja, agora, a única e verdadeira expiação pelos nossos pecados, ela realmente vai acontecer. 2 vezes Satanás indaga a mente do homem, para que cometa suicídios, para que cometa mortes, assassinatos. Cometendo esses assassinatos, ele achou que impediria a promessa de Deus. Eu sempre digo algo: Satanás, ele conhece a Bíblia, muitas pessoas dizem, eu refuto que não. Ele conhece aquilo que Deus permite. Agora, aquilo que só cabe ao Espírito Santo de Deus revelar, ele jamais vai conhecer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em lugar podre e imundo. Verdade, O inimigo de nossas almas, ele é podre, ele é imundo, ele é perverso, ele já está condenado e ele não tem autoridade nenhuma vinda dos céus para interpretar aquilo que é puro. Só interpreta aquilo que é puro pelo aquele que vive em santidade. Somente aquele que vive em temor e obediência a esta santa palavra, esse sim pode interpretar aquilo que vem do céu. Aleluia, Deus. Mas aquele que não teme ao Senhor,
não tem esse entendimento. É por isso que ele mata Abel. É por isso que ele tenta matar os hebreus que nasceram no Egito. E é por isso que ele acha que matando o nosso Senhor sairia vitória. Porque uma estrela aponta. Ela aponta que nasceu o rei dos judeus. Os 3 reis magos, eles percebem. E quando o anjo se apresenta aos pastores, vai dizer: ei, vai lá, nasceu hoje o rei dos judeus em Belém, vai adorá-lo, ele está numa manjedoura, vai lá presenteá-lo e adorá-lo, porque ele sim é o Messias aguardado, ele sim é o verdadeiro rei prometido. Glória a Deus. E quando eles chegam, os reis magos chegam diante de Herodes, Davi, a percepção deles é o quê? Nasceu hoje o rei dos judeus. O inimigo, mais uma vez, ele vai entrar no coração do homem. Porque mais uma vez, mais um rei, o coração dele está no trono. Mais uma vez está no trono, não está em Deus. O medo de perder o trono, o medo de perder a posição. Sabe o que mais mata as pessoas hoje, principalmente no nosso meio? É o medo de perder a posição. A minha maior alegria quando eu vejo Deus usando um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Aleluia. Eu vejo alguém Deus usando para levantar, eu começo a orar e peço: Senhor, usa ainda mais. Senhor, fala ainda mais. A alegria que eu senti hoje, na hora que a Bia veio aqui falando que queria uma Bíblia, que tem pedido para Deus uma Bíblia de presente. Na hora eu comecei a falar: Senhor, tantas pessoas pedem tantas coisas, é carro, é casa, é isso, é aquilo. Ela estava te pedindo uma Bíblia, a oportunidade para ter a sua palavra. Aleluia, Deus. Isso é louvável, coração. Verdade. Isso sim. Isso chama a atenção de Deus. Isso atrai. Porque o que ela queria é o que mais tem de pureza na terra. É a palavra. Não há nada mais puro. Já foi falado aqui essa noite, a revelação que nós ouvimos que Deus usa os homens é boa. É boa. Mas a revelação que vem através da palavra, se nós estivermos atentos no culto, nós vamos entender quando a palavra está direcionada ao nosso coração. E pode ter certeza que quando a palavra vem revelada através da ministração, não falha. Porque o homem muitas vezes ele ergue o seu ego. Ele vê que ele entregou algo, a igreja inflamou no glória. Ele já esquece que o glória para Deus toma para si e começa a revelar bem. E todo mundo glória, 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 glória. Aí quando não acontece, fica frustrado, quer culpar Deus, sendo que não foi Deus quem falou. Foi o orgulho, o ego do homem. Nós temos que entender isso, igreja. A maior revelação é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus, a promessa do Messias, ele veio através da palavra. Foi através da palavra. Os fariseus, conhecendo a palavra, cegaram-se diante da palavra e não entenderam que o verbo vivo estava diante deles. Aleluia. Não compreenderam. Sabe por quê? Porque também, ao mesmo tempo que tinha a palavra, era acostumado a ouvir Deus falar através de homens pelos seus profetas. Mesmo tendo conhecimento da Torá, era acostumado a ver Deus usar os profetas. E hoje em dia ainda pior. Se Deus não levantar um vaso, nós não ouvimos a sua voz. Enquanto Deus está falando o tempo todo no culto, fala no louvor, fala na oração, fala na palavra, e nós estamos com o ouvido espiritual tampado, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Aleluias. Era isso que aconteceu com os fariseus. É isso que acontece nos dias de hoje. Temos que nos atentar mais para ouvir a voz de Deus. Amém. Muitas vezes chegamos no culto e vemos o pregador e começamos já: fala comigo, Senhor, fala comigo. Deus falou o tempo todo e não deu ouvido, não percebeu. Veja, a nossa alegria sempre tem que ver Deus levantando os nossos irmãos. O meu coração se alegra quando eu vi ela falando aqui
do sonho que ela tinha, do presente que ela queria, e a firmeza na palavra. Eu olhei e falei, Senhor, será grande a forma que Deus vai usar essa menina? Glória a Deus. A expressão, a força na palavra, a forma que Deus vem levantando a obreira Carol, a obreira Pâmela, a minha esposa. Eu fico olhando, eu fico vendo, eu fico cantado, a levita. Nós ficamos olhando e vemos que uma geração vem levantando, e eu me alegro disso. Isso é gratificante, isso é honra. Usa o Senhor. Eu glorifico a Deus por isso. Glória a Deus. E é uma geração que vem trazendo a verdade. É uma geração que não é corrompida. É uma geração que prega não aquilo que os corações dos homens querem ouvir, mas que prega aquilo que o coração de Deus está transmitindo, aquilo que Deus tem ordenado. E é isso, igreja, que nós devemos ser. Alegres com a conquista dos nossos irmãos. Glória a Deus. Se alegrar em ver Deus levantando um dos nossos irmãos, porque a voz de Deus não vai se calar, a voz de Deus vai continuar ecoando. Aleluia! Cada um deles. Deus vai continuar se apresentando aos homens através de cada uma delas. Aleluia! E veja, quando Satanás inflama o coração de Herodes, ele diz: depois que vocês forem presentear ele, passa por aqui e me diga onde ele está, que eu quero adorá-lo. Herodes queria matar o Nazareno, queria matar o nosso Salvador. Só que os magos, eles percebem isso e dizem: foge com ele. Há um decreto para matar os meninos assim até 2 anos, como foi no tempo de Moisés. Mais uma vez o Senhor vai guardar agora. E agora nós vamos ver Cristo por volta dos seus 30 anos de idade, ele começando o seu ministério. Aos 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério. Ele prega, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele traz a sua palavra. Nós vamos ver que o Senhor operou vários e diversos milagres, entregou algumas revelações, mas o que o Senhor mais fez foi pregar. O que o Senhor mais fez é o que hoje é desprezado, pastora, é a pregação da palavra. E a própria palavra vai dizer que os anjos queriam ministrar a palavra no nosso lugar, e essa honra foi dada a mim e a você. E muitas vezes nós notamos a igreja quando vem um fulano que revela RG, revela CPF, revela nome, fala tanta profecia, fala em mistério. Mas quando é um pregador, uma pregadora de Bíblia, a igreja se esvazia, porque a igreja não está pronta para ouvir a voz do Eterno. Nós temos que ter um entendimento. O Eterno, ele vai sempre se pronunciar pela sua palavra, porque ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Glória a Deus. E veja, ele prega, ele cura. Agora sim, é a promessa. Satanás, ele enfurece o coração dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, dos saduceus, dos judeus que se diziam intelectuais e conhecedores da Torá. Só que mesmo com todo o seu intelecto, com toda a sua sabedoria, não conseguiram distinguir que era o Messias verdadeiramente que estava à sua frente, que o cumprimento de todas as promessas já estava sendo feito, estava se realizando perante os seus olhos. E a cegueira espiritual era tão grande, pastora, mas tão grande, que eles não conseguiam ver. Agora eu pergunto: como pode alguém que tem o domínio e maneja bem a palavra não entender que o cumprimento da palavra estava diante dos seus olhos? É por isso que o apóstolo vem dizendo: cresce na graça e no conhecimento, cresce no Espírito, cresce no poder, cresce na unção, mas não rejeite a palavra, não saia da palavra.
ter um declínio por um lado. E a hora que Satanás encontra uma brecha. É por isso, oração, jejum, vigilância e Bíblia, para vencermos o inimigo de nossas almas. Amém. E veja, o Senhor, Ele morre, é crucificado, Ele ressuscita ao terceiro dia, e Ele desce às partes baixas, Ele desce ao inferno, mas não para pregar a chave da morte, como muitos dizem, a chave da vida e da morte, porque ela sempre foi dele. Ele desce para quê? Pedro, ele disse que ele pregou, mas vai pregar o que se já estão mortos? Aí Paulo vai refutar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o meu Senhor, ele venceu. Aleluia. Ele pregou o testemunho da sua vitória, mostrando que agora todo aquele que o aceitar e crer nele verdadeiramente já está livre da condenação. Glória a Deus. Entenda, igreja, Ele sempre foi o dono da morte e da vida. É por isso que Mateus 10, 28 ele vem dizendo: não tema ao homem, mas tema aquele que pode matar a sua alma e ainda condenar o inferno. O único que tem esse poder é Deus, nem Satanás tem, é somente Ele. Então entenda bem, a chave da vida sempre foi dele, nunca esteve na mão de Satanás, ela sempre esteve sob o controle de Deus. Aleluia. Sempre esteve. O que ele fez foi transparecer para o inimigo aquilo que ele não entendia até então, acerca da promessa. E ele mostrou: hoje foi consolidada a promessa no início, a promessa do início da criação. Hoje todo aquele que vinha até mim, vinha após mim, ele será regenerado. Já não estará mais num estado de depravação, mas os seus pecados já são perdoados, porque agora já são uma nova criatura. Aleluia. Guiadas pelo meu Espírito Glória a Deus. Santo. Aleluia. Se coloque de pé. Vamos orar. Mas eu quero fazer uma rápida conclusão do que aprendemos essa noite. Que nós, para vencermos, precisamos agradar ao Senhor, oferecendo o melhor a Deus. Abel, ele tinha esse entendimento, ele ofereceu o melhor. Paulo, ele disse: vamos oferecer um culto com vossos corpos, ou seja, um culto racional, a qual Deus tem entendimento daquilo que nós estamos oferecendo, que saia da alma, que saia do coração, que transmita a alegria de estar na presença de Deus. Segundo, o Senhor sempre usa situações inesperadas, pois o seu pensamento não é como o nosso. Veja, mandaram matar todos os meninos hebreus, mas o Senhor agora prepara o cesto e Ele vai guiar, vai crescer, não vai ter morte, vai florescer, vai ter vida, e a vida Aleluia. vai trazer libertação. Terceiro, nós estamos livres, fomos lavados pelo sangue precioso do Cordeiro. A verdadeira expiação foi realizada por mim e por você. A sua alma é preciosa, a sua alma é valiosa, e a expiação verdadeira ocorreu devido a ela. Então não se limite, então tenha uma certeza, você tem a essência do adorador. Então comece a adorar, o Senhor quer ouvir a tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar.